Vamos lá, compilado de mais uma live. Mestre Laércio Dilma falou sobre o MMA e outras lutas. Vamos ver como foi. Vamos lá para mais uma live. Nosso entrevistado já é conhecido aqui do grupo, mesmo assim vou pedir para que ele se apresente na sua segunda live. Laércio Dilma, qual o seu currículo? Ô Laércio, boa noite a todos, vamos lá. Faixa preta 4 graus de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre. Deixa eu tirar aqui o fone, pessoal, para melhorar o áudio. Agora sim. Praged preto de Muay Thai, não conheço a graduação da modalidade. Façam suas perguntas para Laércio Dilma. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Instrutor de boxe. Conheço não, nunca nem vi o Albert. Acompanhe a live que vai conhecer. Defina o que é luta. Ele só sabe andar de skate. Isso ele sabe. E escutar Metallica e Sepultura. Vamos focar nossas perguntas no tema da live de hoje, que é luta. Laércio, de caráter esportivo, embate. Sobre a regra e regulamentações. Luta é um esporte violento ou estimula a violência? Tem outro caráter que não seja esportivo para as lutas? Qual? Laércio, violenta sim, porém ensina autocontrole, confiança e autoestima aos seus praticantes. Maria, você concorda que todos os esportistas devem associarem sua prática com uma graduação, como licenciatura em educação física, fisioterapia, medicina, etc? O Laércio, embate de ruas, gangues, lutas indígenas. Acredito que não, professora. Excelente pergunta. Você estimula que os seus atletas estudem? A área mandou 2 áudios. Desculpa aí, gente, tô dentro do carro agora, tô podendo falar. Cara, eu acredito que não necessariamente. Se a gente fosse levar em consideração, eu vou tirar pelo jiu-jitsu. Pela regra da IBJJ, uma pessoa para se formar como faixa preta, ela teria que ter no mínimo 12 anos de prática. E a gente tem uma faculdade normal de 5 anos. Então a experiência que uma pessoa carrega com uma faixa preta, quando obedece todos os prazos e toda a competência, todas as fases da luta, é muito grande e deveria ser maior reconhecido. Professor França, eu acho que o estudo, ele abre oportunidades. É onde a gente se iguala, onde a gente tem entendimento. Então, quando você abre a sua mente, através do estudo e outras coisas, você associando isso à luta, por exemplo, tem muita gente que almeja e sonha ir para fora, mas não sabe falar a língua nativa, não sabe fazer uma conta na hora de acertar um contrato, na hora de ver as porcentagens. Então, assim, eu acho que é muito necessário para quem quer ter isso como profissão e como hobby também. Dá para viver de luta? Faça suas perguntas para Laércio Dilma. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Belo currículo. Aí o Laércio mandou um áudio. Acredito que sim. Eu praticamente vivo e tudo que eu conquistei foi através da luta. Eu não conheço outra maneira. Mande um abraço pro Hugo, meu irmãozinho. Saudades dele. Valeu, Manóbio. Abraço dado. Deixa eu aproveitar essa resposta porque esse assunto é importante. Você tem um atleta muito bom e percebe que ele é um fenômeno, precisa dedicar mais tempo aos treinos. Você sugeriria a esse atleta para largar os estudos e outras atividades e se dedicar somente aos treinos? Então você vive de luta? Como você conseguiu? Não, jamais, professor. Eu jamais faria isso. Até porque ele não teria como ter uma carga de treino de 4, 5 horas consecutivas, entendeu? Ele pode até treinar, chegar a treinar 6, 7 horas, mais intervalado, direcionado. Isso não impede nada que ele exerça outra função ou estude nesse meio tempo, entendeu? Pelo contrário, eu vou incentivar que ele estude sim, é um momento de relaxar a mente, abrir também, onde a gente aprende a raciocinar. Eu acredito que muito lutador que é destaque, que é fora da curva, porque justamente consegue raciocinar sobre uma situação de pressão e dificuldade. Forte essa. Façam suas perguntas para Laércio Dilma. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Belo currículo. Eu comecei como qualquer atleta, um sonho em ser um lutador, despertou, descobri na escola, entrei na luta por conta do bullying. Eu era gordinho e acabei me descobrindo. Nunca fui bom em futebol, nunca fui bom em outros esportes. Como meu nobre aí comentou, eu cheguei a andar de skate, mas também não era lá essas coisas. E na luta eu descobri uma coisa que foi desenvolvendo uma paixão.
E através dela foi desenvolvendo, eu comecei a lecionar, estudar, comecei a ter minha primeira equipe, comecei com algumas derrotas, isso me forçou a procurar uma melhora e cada vez mais eu fui me aprofundando. Aí logo teve o boom do MMA, que foram os primeiros UFCs, eu achava aquilo magnífico, uma pessoa de 70 quilos como o Royce Gracie, ganhando um cara de 128 quilos, mostrava a superioridade na época das lutas agarradas, que sempre foi uma predominância do Brasil. E eu achei aquilo fantástico. E comecei a estudar o MMA com o Marcos Ruas, que acho que é um cara que é pouco falado, mas para mim é o grande precursor do MMA, o cara que misturou realmente as artes marciais. E estão por aí. Quando a gente mandou um áudio, não sabia que era live, acho. Mandou um áudio nada a ver. Bom, tá carregando, deixa aí. Eu chamei a atenção dele e depois ele se retratou. Estamos em uma live, cara. Todos podem viver de luta, basta querer. Aí o Laércio respondeu. Pessoal, acho que todos podem ser qualquer coisa, entendeu? Só que tem um preço a pagar por isso. Eu não vou falar que sempre foi um mar de rosas, não. Tem dificuldades até hoje. Mas eu acho que quando você quer alguma coisa, você persevera, você acredita, você acaba tendo êxito. Existe uma melhor luta? Forte essa. Se a pessoa não pretende competir, é interessante que ela procure alguma modalidade de luta para, por exemplo, manter a saúde? Façam suas perguntas para Laércio Dima. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Belo currículo. Aí o Laércio. Professor, eu acho que existe a melhor pessoa executando uma luta. Sempre essa pessoa vai ser destaque, mas luta melhor não existe. Até porque isso vai mudando, né? Hoje a gente tem uma mistura de campeões oriundos de uma arte, que são donos de cinturões, acabam mostrando o serviço, mostrando e defendendo a sua arte em si. Que idade você considera saudável uma pessoa começar a praticar luta? E qual luta? Olha, eu sou a favor do exercício físico. Hoje é o que a gente tem mais próximo da fonte da juventude. Isso pode ser uma academia de musculação, pode ser uma arte marcial, pode ser outros esportes. Professor, como educador físico, por ter um filho nessa faixa etária, eu indicaria a natação. Você pode começar a partir dos 6 meses de idade, que vai te ajudar na psicomotricidade, coordenação motora. E a partir dos 5, 6 anos de idade, qualquer modalidade esportiva já é aconselhável e você vai pela predileção da pessoa, né? Tem gente que, como eu, por exemplo, nunca gostei de futebol, mas eu incentivo a prática do desporto nas primeiras idades. Como a prática esportiva, luta é para todos? Como a prática esportiva, luta é para todos? Quem pode e quem não pode praticar luta no geral? Professor Franci, durante a semana a gente vê várias polêmicas aí no grupo e tal, tudinho. Eu acredito que é o seguinte, não existe uma luta que não possa ser praticada. O que a gente tem são pessoas ainda que lideram determinadas modalidades, determinadas academias, que às vezes acabam sujando o trabalho de pessoas sérias, de pessoas que defendem ali a sua bandeira, defendem sua arte marcial, fazendo besteira, cara. Infelizmente isso acontece no dia a dia, a gente vê em várias modalidades, inclusive fora da luta também. Me perdoe, mestre. Ainda em cima da pergunta da Maria, acredita que uma pessoa que vai dar aula de luta tenha que, obrigatoriamente, ser graduado em educação física? Óbvio. Tem alguma data ou evento para lutar com o Naldo Arona, já que não aconteceu essa luta? Faça suas perguntas. Faça suas perguntas para Laércio Dima. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Belo currículo. Aí o Laércio. Professor, eu acredito que a gente precisa respeitar os professores de educação física, assim como respeitar os professores de luta também. Como eu falei acima, uma pessoa para se graduar em uma arte marcial, ela leva no mínimo 9 anos. Das que eu conheço agora, se eu estiver errado, alguém me corrige aí. E você tem um período de faculdade de 5 anos. O que eu acho que a gente tem que agregar valores, como os professores se profissionalizarem, procurar curso de primeiros socorros, identificarem gatilhos mentais, agregar alguma coisa, somar ou ser reconhecido como parte da faculdade
a questão da fisiologia do corpo, né, para poder entender melhor, poder passar de forma correta os exercícios. Isso contribui e agrega muito quando a pessoa é formada, mas não necessariamente. Maria, questão não somente de técnica, mas também de um respaldo de como aplicar golpes que não possam machucar, lesionar o atleta. O Jackson. Professor Laércio, a pergunta né, o França perguntou aí se dá para viver da luta. Hoje eu vivo da luta. É o cara que me treina e me melhora pela parte do boxe. Mas qual é a dificuldade, né, no teu ponto de vista, que tem para que a gente possa pegar os atletas e ingressar em grandes eventos fora? Hoje, qual é a dificuldade que nós temos, né? Eu falando já desse evento que a gente tem aí, bem aqui do lado, como disse o cara, aqui em Aruba, qual é a dificuldade que tu tá tendo pra gente levar essa galera pra essa Copa do Mundo aí? Por isso que não vejo necessidade de uma graduação. Ah tá, por isso que vejo a necessidade de uma graduação. Aí o Laércio. Irmãozão, eu quebrei o dedo 2, 3 dias antes, eu informei pro Ivan do Arena, mandei inclusive pro Naldo também, mandei o raio-x, eu voltei a treinar já tem um tempo, e quando for convidado novamente eu posso fazer a luta sem problema nenhum. Um bom atleta vai ser um bom treinador ou não necessariamente? Aí o Laércio. Professora, mas a gente também vê educadores físicos por aí, eu sou os dois, tá? Mas eu vejo educadores físicos puxando manopla, ensinando luta sem ter noção nenhuma também, o que acaba denegrindo a nossa imagem, viu? Isso é fato, isso acontece diariamente. Sim, uma questão de mouse. Sim, questão de mouse em qualquer espaço. O Jackson, verdade. Nesse caso, como o aluno que decide começar a praticar luta vai saber que o professor dele é qualificado? Existe algum local ou uma instituição de casa uma instituição de luta no caso, para ele conseguir essa informação? Aí o Laércio respondeu para a Maria. Jackson, vou já te responder, só terminar de responder a professora. Professora, eu acredito assim hoje, vários donos de academias que eu conheço, inclusive eu sou um deles também, apesar de não ter academia, a gente está procurando profissionalização, fazendo mindset, fazendo uso de cursos de mindset que mude, resete a cabeça, faça a gente pensar de forma empresarial, para a gente ter um retorno financeiro através da luta. Vejo também que é necessário hoje um estudo de mídia, inclusive eu estava até comentando com o Jackson que eu estou tendo muita dificuldade agora para fazer com isso, fazer nas plataformas. Isso para mim agora profissionalização. Chegou de ser aquela questão da paixão, hoje é uma oportunidade de ganhar dinheiro sim, e a gente precisa fazer isso. Olá, Laércio. Jackson, eu acho que o grande problema do Amazonas hoje gera em torno da nossa geografia. É muito oneroso e o custo é muito alto para você sair daqui para qualquer lugar, entendeu? Eu falo isso porque eu tenho um amigo que vai para Rondônia, ele ia competir, ele desistiu, porque daqui para Rondônia, que seriam 58 minutos de voo, o voo mais próximo dura 15 horas. Vai para São Paulo, de São Paulo vai para Minas, de Minas vai para Rondônia. Então, assim, a nossa geografia atrapalha muito a questão do desenvolvimento dos grandes atletas. Que Manaus sempre foi um grande celeiro de vários atletas de luta, principalmente de diversas modalidades, é fato. Mas a gente ingressar hoje precisa de um trabalho muito grande de mídia, de dinheiro, de divulgação, de tudo. Que lutador é sim profissão? Faço as perguntas para Laércio Dilma. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Belo currículo. Aí o Laércio respondeu para a Maria. Professor França, contando um pouco da minha história aqui, para quem não sabe, eu passei exatamente 7 anos morando lá fora, em 4 países, trabalhando com atletas de alto rendimento, certo? 3 deles estão no UFC, outros em grandes eventos da Euroásia. E
o que acontece? E foi uma forma de aprendizado também, onde eu pude me especializar, participar de cursos, trabalhar com seleções olímpicas. Hoje eu sou treinador olímpico também, da parte de luta, tá? Só para deixar bem claro. Então, o que acontece? A gente vê que existe uma necessidade de profissionalização. Então, eu acho que a pessoa que buscar mais e tiver qualificada e a oportunidade de aparecer vai estar pronta. Você hoje trabalha fora do país. Como conseguiu que o seu currículo fosse reconhecido e requisitado internacionalmente? Logística difícil. Respondeu para Maria. Professora, eu acredito muito no que a senhora fala e eu acho que as pessoas têm que começar a encarar isso de tal forma, entendeu? Tendo horário, tendo planejamento estratégico, ter metas, saber onde vai chegar, saber balancear o custo. Eu falo isso porque o Jackson, que está em questão aqui, falou com a gente, eu estou fazendo um trabalho com ele agora, a gente tem uma luta na Inglaterra, e a primeira coisa que eu fiz com ele foi levantar os custos de quanto seria da preparação dele mensal, entre alimentação, transporte, material, fisioterapia, atendimento médico e tudo. E, cara, não é barato hoje para você ser um atleta de ponta e estar lutando nesse nível. Vou aproveitar essa resposta para fazer uma pergunta importante, por isso vou mandar em áudio. Aí ele mandou aqui um áudio. Professor, tinha um atleta em destaque, na ocasião esse atleta foi o Balbi, e a gente recebeu a oportunidade de fazer um trabalho, a gente foi convidado para lutar um evento na China, chamado Rebel, e a gente foi na China, onde as pessoas viram, a gente teve uma climatização lá de 7 dias, e as pessoas viram que o trabalho era muito diferente do que eles faziam lá, em termos de preparação, em termos de estratégia, e foi se abrindo contatos, foi se abrindo network para a gente começar a trabalhar. Logo em seguida a gente foi para a Sérvia e a gente também teve um tempo lá de 9 dias para fazer essa climatização devido ao frio. E nesse período que a gente estava trabalhando lá era muito diferente do que os caras viam. E como sempre fomos referências através dos nossos lutadores, as pessoas começaram a copiar. Como você tem hoje Dubai, por exemplo, que emprega vários professores de jiu-jitsu e outras modalidades de luta lá por conta desse boom. Professor, vou aproveitar a sua resposta excelente para mandar uma aqui. Esse caminho para a Meca, Rio de Janeiro e São Paulo, é muito comum, pelo menos para luta livre, jiu-jitsu, várias modalidades de esporte. Você se destacar aqui, ir para o Rio e daí para o mundo. A gente está com uma federação com a pretensão de inverter esse eixo Rio e São Paulo, de a partir daqui ser uma federação internacional. Acredita que Manaus, estado do Amazonas, já tem a força para isso? Que a gente se liberte de ter que fazer o eixo Rio e São Paulo e se parta daqui para o mundo? Verdade. O professor Laércio falou aí. Não é fácil pro cara estar lá em cima. O cara se manter ali. A gente tá aí, galera. Eu não sou baú. Né? Fiz a pergunta pro professor Laércio em relação à dificuldade. A gente tá aí, com a oportunidade de ingressar na seleção brasileira para levar 3 atletas daqui de Manaus para lutar a Copa do Mundo de boxe amador em Aruba. E aí, meu irmão? Tudo bancado pelos nossos bolsos, né? Passagem de atleta, estadia, tudo isso. Aí o cara vai lá, gasta tudo isso. É campeão mundial, consegue um dos 3 ser campeão mundial. Pô, cara, que legal. Né? Qual é o retorno disso aí? Para nós treinadores, experiência, currículo, é legal, tudo. Mas para os atletas, porra, cara, é muito fantástico isso. É algo assim sensacional. Professor, eu acredito que sim. Hoje a internet possibilita com que a gente ganhe visualizações e ganhe um prestígio antes muito difícil de ser alcançado fora dos grandes centros.
onde rodava televisão, programas e tal, tudinho. Hoje, pra você ter uma ideia, uma transmissão de um canal combate, de um evento de luta, seja ele MMA, ou luta livre, ou embates entre luta livre, jiu-jitsu, enfim, boxe, a cobertura para custo dos caras, fora hotel, fora tudo, só custo de transmissão, é R$80 mil. R$80 mil. Vamos aprofundar mais agora no assunto. Pierre nos ensinou aqui que o MMA foi o único esporte de luta que já nasceu profissional. Você concorda? Falta incentivo. Faço suas perguntas para Laércio Dilma. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Belo currículo. O que a galera precisa entender quando a professora Graça Maciel falou sobre questões de reconhecimento, de encarar como profissão, é o seguinte: se você quer ter resultado de primeiro mundo, você tem que ter condições de primeiro mundo, onde a empresa que tem o carro mais rápido, faz a entrega mais rápido, a empresa que tem os melhores computadores, os melhores atendedores, vão oferecer um serviço de maior qualidade, tem acesso aos melhores materiais e produtos, vão oferecer um serviço melhor. Da mesma forma, hoje, eu lembro que no grupo mais cedo, uma das conversas foi sobre luva, e eu até cheguei a comentar, hoje a gente tem luvas no mercado de R$140 e luva que custam R$1.800, R$1.300. Os benefícios que trazem para a saúde do atleta, para a prática desportiva, é muito grande. Eu fiz um comentário com o Jackson, só para vocês ficarem cientes, eu trabalhei num país chamado Uzbequistão. Ele fica na Ásia Central, e ele geograficamente é do tamanho de São Paulo, só que hoje ele é o quarto maior produtor de ouro do planeta. Então, assim, hoje existe um investimento muito grande em se mostrar a cidade, se mostrar a estrutura. Para quem não conhece, lá seria hoje o que antes era a Rota da Seda. Então, ela está num ponto estratégico, onde as pessoas lá, na parte de luta, a cada 3 meses, independente da condição do material do atleta, era renovado. Porque aquela expressão, veste como uma luva, depois de você treinar exaustivamente, durante a carga horária que a gente dispunha e tudo mais, a luva acaba ficando frouxa, perdia a densidade do material que era utilizado, podendo causar lesão, tanto no companheiro de treino quanto no atleta, e era substituído, simplesmente substituído. Quando o atleta está lutando os eventos de sua modalidade, ele paga a inscrição dos campeonatos. Já quando ele passa para o MMA, ele passa a exigir uma bolsa, geralmente em dinheiro. Acredito que essa mudança de paradigma das modalidades básicas para o MMA é o que faz que não tenhamos tantos eventos assim de MMA devido aos custos? Cara, eu acredito que não, professor. Eu acho que não. Eu acho que o boxe foi um dos grandes pioneiros, e atualmente, para mim, é o esporte que melhor paga hoje no mundo, é o boxe. Entendeu? Você teve luta aí de Manny Pacquiao e o Floyd Mayweather, que foi um total de $1.234 bilhões a bolsa dos caras, entendeu? Então isso aí eu acho que pagaria uns 20, 30 UFCs. Na verdade, o que acontece? A ideia inicial do MMA, que foi criado pela família Gracie, do UFC, era provar que a arte deles era superior às demais. Mas isso não durou muito tempo, onde você viu que as pessoas que misturavam teve êxito e alguém viu uma oportunidade de negócio. Hoje em dia, a Azuf é uma empresa onde você compra um material. Acho que a luta hoje é muito beneficiada, pois você tem um canal, depois do futebol, exclusivo para luta, aqui no Brasil. O que a galera precisa entender quando a professora Graça Maciel falou sobre... Professor, vou ser bastante sincero, o que as pessoas querem também, hoje em dia, é muito hype também, sabe? Sem querer ser polêmico, mas as pessoas não querem ralar o caminho. Entenda, para você ter uma faculdade, você faz alfabetização, você faz o jardim, o pré-escolar, a alfabetização, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, e você vai se destacar numa profissão depois do ensino superior. A mesma coisa na luta. O que a gente vê muito também são atletas novos, talentosos, entendeu? Mas que exigem ganhar uma bolsa, que querem sempre passar pelo mercado. E muitas vezes se culpa o governo, então o governo ele não é obrigado a pagar sonho de ninguém. Desculpa, vou ser bastante sincero no que eu vou falar. E se fosse fácil assim, muita gente teria mudado. Eu acredito que se você for fora da curva, você for o melhor no que você faz,
automaticamente você ganha reconhecimento. Então, assim, e esses valores são agregados, as marcas querem se unir a você, entendeu? Às vezes você é um cara muito talentoso, mas você é um cara carrancudo ali, fechado, a pessoa não quer agregar a marca dela a você, as pessoas não gostam porque você as distrata. Então, assim, é toda uma questão de educação, como foi falado no primeiro momento, você ser muito bom no que você faz, você ter uma base numa academia onde o professor te direciona, entendeu? Para um futuro, caso você venha competir lá fora, você tenha a noção em falar um inglês, você tenha a noção em falar outra língua, você saiba fazer contas, saiba fechar contrato, você decida porcentagens. Eu acho que isso é muito importante. Foi tentado em Manaus um circuito amador de MMA para ranquear os atletas para os eventos profissionais, mas acabou que não houve continuidade. Isso prejudicou a modalidade aqui em Manaus? Faço as perguntas para Laércio Dilma. O MMA e outras lutas é o tema da live de hoje. Belo currículo. Pertinente. Você é cria do Sensei Luiz Neto. Em que ano você começou no jiu-jitsu? Professor, a questão do circuito de MMA, eu sou muito a favor dessa parte. Eu acho que prejudicou sim, mas não só no MMA, como em qualquer luta. Veja só, quantas categorias a gente tem na luta livre aí? Quantas categorias a gente tem no jiu-jitsu? Se alguém souber responder agora no momento, eu não tenho como nem pesquisar. Mas você imagina aí, eu calculo que saia no mínimo em 60 campeões a cada campeonato. Você imagina como deve ser difícil você angariar recurso para 60 pessoas, você, um órgão do governo, emitir 60 passagens, entendeu? Eu acho o seguinte, quando você, por exemplo, incentiva um atleta a lutar fora do país, não é só de esporte que a gente está falando, a gente está falando de cultura, a gente está falando de turismo, são vários outros... várias outras secretarias que poderiam ser beneficiadas se houvesse um trabalho de marketing, se houvesse um trabalho de desenvolvimento profissional em cima disso. Vamos para as perguntas mais fortes. E se um atleta sem aptidão para a coisa te procurar, como você faz? Dinheiro na mão, calcinha no chão, ou você joga real para o cara? Pertinente. Cara, eu comecei a lutar jiu-jitsu na Academia Terraço, no Campos Elíseos, em 86. Depois eu fui para Barraco com o professor Paulo Ameba. Depois eu fui para São Paulo, onde eu treinei na Grace Pompeia. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu treinei com o saudoso mestre Carson Grace. E depois eu vim para Manaus, treinei com o Titão. E depois eu fiquei com o Luiz Neto, que foi minha maior duração, assim, faixa preta. Me encontrei, grande sensei, grande cara, muito... me deu uma visão muito ampla do negócio e foi a pessoa responsável por ampliar meu horizonte. Mas as lutas como produto não deram certo ou elas ainda dependem de fomento do governo? Laércio. Professor, eu acho que a minha imagem fica vinculada dele, entendeu? Se não for uma pessoa que seja interessante para mim trabalhar, eu não trabalharia, entendeu? Se a gente não se entender profissionalmente, se eu ver que ele não possa agregar valores a mim, com certeza eu não trabalharia. Foi bem argumentado aqui um evento externo promovido na nossa cidade com bilheteria livre, sendo que os eventos feitos pelos promotores daqui, em geral, dependem de bilheteria. Nossos promotores de eventos são incompetentes ou é outra coisa? Professor, vamos ser sinceros, eu acho que agora sem demagogia, entendeu? Eu acho que se houvesse união, independente da arte, independente de mimimi, independente de a gente vê só, nos campeonatos de jiu-jitsu luta livre a gente chega a ter números maiores e superiores a 1000 competidores, entendeu? Bem mais até às vezes. E pessoas que vêm de outros estados e tal, tudinho. É como eu tô falando pro senhor. Imagina só o poder legislativo que a gente tem. A gente decide quem a gente coloca lá e quem vai trabalhar pra gente. É uma decisão e opção nossa. Infelizmente, as pessoas às vezes pensam única e exclusivamente no seu bem, entendeu? No seu benefício, e acabam esquecendo das outras modalidades. Então hoje você já pode escolher quem são seus clientes. Aliás, quem pode ser seu atleta? Forte essa. Em cima dessa resposta, vou fazer essa pergunta
Em cima dessa resposta, eu vou fazer essa pergunta em áudio, porque é importante. Aí o Laércio. Professor, eu vou ser bastante sincero no que eu vou lhe falar. Hoje, se eu fosse fazer um evento de MMA, eu trabalharia de forma diferente. Eu acho que existem espaços onde precisa ter um retorno. Eu acho que existem benefícios como o Suframa, que para as pessoas que têm CNPJ e tal, tudinho, pode ser descontado do imposto de renda de grandes empresas, tá entendendo? Existem várias maneiras legais de você obter e angariar recursos. Lógico, não é tão fácil, não todos fariam, lógico. Ou alguns até desconhecem isso aí. Mas a importância das regulamentações e estar trabalhando com as federações para isso é o que vai definir o que você vai ser, entendeu? Mas eu acho que hoje, por exemplo, você tem eventos que cobram, hoje o valor do UFC, acho que o lugar mais barato, que aquele lá na última ponta do estádio está 526, preço de hoje. E tem pessoas que pagam até R$1.800 para ficar ali na beira do octógono. Então, assim, existe mercado, senão empresas como o UFC e outros eventos de nome não viriam para cá. Um evento que consegue colocar no canal Combate uma transmissão de 80 mil, como eu estou lhe falando, sem toda a estrutura, sem como é que se fala? Custear stave e tudo mais, o cara deve ter um retorno financeiro. Eu acredito que precisa fazer esse trabalho de formiguinha até você chegar nesse padrão, você profissionalizando cada vez mais seu evento, você agregar valores, compromissos com horário, desempenho. Eu acredito que hoje tem muitos promotores de evento que fazem evento para atleta e não para público, sendo que o pagante é o público. Então muitas vezes o público é desprestigiado, com local quente, com falta de banheiro. Isso faz com que você não tenha um retorno. Às vezes até na própria escolha do card, às vezes tu tem um evento da academia X que 50% é da academia do cara e contra 50% do resto do Amazonas, entendeu? Então, tipo assim, você está cortando o seu público pela metade, por não ter inteligência em fazer o card ali misto para que você traga outros clientes, você traga outros torcedores para aquilo. Professor, vou fazer essa pergunta em áudio porque ela é importante. O senhor falou dos números aí, dos eventos de MMA, luta livre, jiu-jitsu, realmente são grandes. Mas já algumas eleições, medalhões com a bandeira do esporte não conseguiram se eleger. Inclusive pessoas que já foram eleitas não conseguiram se reeleger com a bandeira do esporte, especificamente nas lutas. Então eu te pergunto, a que levou essa falta de a pessoa não se enxergar como representada em cima dos candidatos que vêm com a bandeira do esporte? O que levou esse enfraquecimento? Vou citar o jiu-jitsu, que sozinho já conseguiu eleger aí algumas pessoas como vereador aqui na cidade de Manaus. Pertinente. Aí o Lécio respondeu. Professor, eu acredito que hoje em Manaus tem excelentes profissionais, entendeu? Que podem e desempenham trabalhos melhores ou igual ao meu. Como tem piores também, não vou ser hipócrita, mas é questão da afinidade sua com o atleta, dele acreditar, porque eu acho que a pessoa que comanda um atleta, ela tem que acreditar fielmente no trabalho que está sendo feito. Lógico, isso é previamente discutido, ver se existe uma sintonia, ver se ele vai obedecer você de certa forma. Então, assim, hoje eu escolho com quem eu quero trabalhar porque eu sei até onde eu posso chegar, é a minha visão de futuro de mercado para aquela pessoa. Tem os 3 empresários e alguns comerciantes aqui no grupo. Por que eles deveriam associar a marca deles a você? Vamos para um pouquinho de bom humor. Professor, vamos para um pouquinho de bom humor. Numa entrevista, um atleta teu que fala: olha, nós fumos, nós peguemos, nós batemos e nós ganhamos. Tirando a brincadeiras à parte, como é que tu trabalha essa parte pós-luta do cara, essa parte de entrevista, de como ele vai se apresentar, como é que ele se porta nas redes sociais, enfim, o extra tatame, como é que você trabalha com seus atletas? Professor, eu vejo muita federação fazendo apenas campeonato, entendeu? O que a pessoa ganha no campeonato ali? Algumas dão alguma premiação em dinheiro para categoria absoluto e determinadas faixas, não são todas. Algumas dão premiações, que geralmente vêm de patrocinadores, são suplementos e tal, coisa toda, bababá, BBB. Mas você não vê nenhuma federação promovendo um curso, por exemplo, de relações públicas, um curso de
comportamento, um curso de marketing visual, de venda, de como você vai fazer se vender, de como você vai se fazer ser visto, por exemplo. Eu acho que é um serviço que poderia sim as federações incentivar seus atletas, entendeu? Hoje a gente sabe que às vezes tem um cara que tem um currículo maravilhoso, mas ele infelizmente não consegue se vender, e tem pessoas que nem tem esse currículo, mas fazem um trabalho de mídia, tem um alcance muito grande e acabam prevalecendo. Forte essa. Em Manaus é comum o cara lutar alguns eventos menores para fazer sherdog e pleitear lutar em eventos maiores. Acredito que o fato de um ranking no MMA amazonense, a falta de um ranking no MMA amazonense e o esvaziamento da federação que representa a modalidade prejudica o desenvolvimento e o crescimento do MMA regional? A Ari mandou 2 áudios. Professor, eu vou lhe dar um exemplo, tá? Vou falar de mim, que aí eu tenho propriedade para falar. Por exemplo, eu tenho atletas que viajaram o mundo inteiro e o cara não tem 10 mil seguidores. Vamos dizer que 10% desses seguidores são clientes em potencial. Eu associar minha marca a ele, a determinado produto, lógico, ligado ao esporte, ou não necessariamente, entendeu? Pode trazer valores e trazer uma relação de comércio. Concorda comigo? Então eu acho que se houver um planejamento e a pessoa souber se vender, ela com certeza vai ganhar patrocínio. Se você tem um evento onde você tem um alcance de mídia, jornal, TV, sites, podcasts e alguma coisa relacionada, isso te faz uma propaganda do teu produto. Então é interessante para que o empresário esteja lá, sim, mas ele só vai estar realmente por 2 motivos: ou se ele ama o esporte, quer ajudar, conhece a dificuldade dos atletas, ou se ele vê uma oportunidade de negócio. Eu acredito que o empresário mesmo, ele vai visar a oportunidade de negócio. Por exemplo, o atleta vai patrocinar o meu aluno, por exemplo. O meu aluno, por obrigação, vai ter que treinar com a camisa do cara, vai ter que falar do produto do cara, vai ter que trazer, vai ter que chamar gente para comprar lá. Hoje em dia, por exemplo, você tem muitas mulheres que são praticantes de MMA. Muitas lojas de maquiagem poderiam patrocinar essa mulher. Eu quero ser uma mulher forte e, ao mesmo tempo, se cuidar, por exemplo. É uma puta oportunidade de marketing, entendeu? Então, assim, eu acho que só falta ser trabalhado, ou às vezes a forma que esse patrocínio é solicitado, ele é pedido, não é da forma adequada. Professor, eu já fui consultor de eventos lá fora, como o Octagon, como um evento russo chamado RCC. O que acontece? Quando a gente vai escolher um atleta, a primeira coisa que a gente olha são os adversários dele. Às vezes tu tem 10 vitórias, mas foi contra o fulano que é estreante, o fulano que tem uma luta, entendeu? O cara tem 12, luta com um cara que tem 3, então assim, esse cara, teoricamente, não que ele não possa ser talentoso, tá? Mas dificilmente ele vai conseguir uma vaga. E tem cara que tem sherdog negativo, mas só pegou o campeão, fez uma luta dura e consegue a vaga no evento facilmente. Você treinou caras bons aqui em Manaus. Qual é o auge da carreira de um treinador? Onde você ainda pretende chegar? Então, o melhor... Professor, eu acredito que hoje no mundo que a gente vive, que a gente está falando de negócio, a gente está botando dinheiro, a gente está falando de desenvolvimento. Qualquer noção de desenvolvimento exige custo, exige pleito, exige orçamento, entendeu? Então, assim, para mim, basicamente é uma questão de gestão. Não estou falando de absolutamente ninguém, tá? Que fique bem claro, eu não estou falando de ninguém. Mas a pessoa que tiver uma melhor gestão, o melhor plano comercial, é a pessoa que vai se vender mais, vai atrair maiores participantes, entendeu? É aquela que realmente fizer o melhor trabalho, vai se destacar das demais. Pode ter 4, 5, 6, 7, 8, independente do que faz, entendeu? De quem dirige ou não. Laércio, qual é a tua idade hoje? É o Laércio. Professor, eu comentei isso já uma vez com o senhor, vou falar aqui, vou expor para todo mundo. Eu acho que quem é treinador, ele é reconhecido pelos seus atletas. Então, assim, quando eu assumi essa posição, eu acredito que meu lugar sempre foi no submundo ali, sempre foi dos bastidores. Então, a minha realização
é quando, independente do evento pequeno, do evento grande, a mão dele é levantada lá. Aí é realização e personificação do meu trabalho, entendeu? Que pode ser melhorado sempre, que fique bem claro isso, entendeu? Então, para mim, a realização, o auge da minha carreira, independente da idade, da experiência, da fama, é quando a mão dele é levantada lá em cima. Cara, vou fazer 46 agora em junho, irmão. 46 anos. Eu tô desde os 8 na luta aí. Se não me falha a memória, você tem 43. Quase eu acerto. Eu te conheci e tinha 14 anos. Alguns atletas têm no treinador seu mestre, psicólogo, banco, ouvidor de chifre, psicólogo. Essa maneira de enxergar o trabalho de um treinador beneficia ou prejudica o atleta? E como fica a figura do cara que vai cuidar da carreira do atleta? Obrigatoriamente tem que ser o seu treinador? Conjunto Beija-Flor 2. Muitos acreditam que a modalidade luta tem uma duração curta. Como treinador, dá para esticar mais um pouquinho? Até que idade dá para ir? E qual é o momento de parar como treinador? Valdo CT. Falou tudo, mestre. Aí o Laércio mandou um áudio. Professor, muito pertinente essa pergunta. Com a profissionalização hoje do esporte, o que a gente vê é abrir um novo espaço. Esse trabalho, inclusive, eu desempenho lá, que é uma nova modalidade chamado Head Coach. O que é o Head Coach? Se eu sou um cara que eu tenho uma visão de estratégia, de planejamento, de luta, de negócio, de business, mas eu não tenho a mesma competência no boxe, por exemplo. Eu vou chamar um treinador de boxe para o meu atleta e ele vai fazer o trabalho que eu vou combinar com esse treinador de boxe. Isso mesmo acontece, às vezes um lutador tem 3, 4 treinadores. Um de jiu-jitsu ou luta livre, um de muay thai e um de boxe. Entendeu? E tem um head coach que é o cara que gerencia e administra tudo isso. Hoje, 80% dos grandes atletas, da galera que está no topo, tem essa dinâmica de trabalho, entendeu? Tem um mentor ali, acho que pode-se dizer isso, um cara que entende muito, que vai estudar, que vai fazer isso, e trabalha com esse conjunto de pessoas para obter o melhor resultado. Foi com certeza a melhor luta desse ano. Nós só temos 10 minutos. Podemos esticar um pouquinho a live? Um pouco de bom humor. Porque eu vou procurar o teu serviço se o Zé ali da esquina dá aula de tudo e cobra 20 conto. Laércio. Professor, eu acho que essa questão de idade não permite. A gente tem, por exemplo, Randy Couture, lutou em alto nível até os 46 anos. Teve o Minotauro, que, se eu não me engano, lutou até os 42. E várias outras personalidades aí que a gente vê. Tem uma galera que se aventura aí até hoje, como o Popó, que é uma nova modalidade, né? Que é o show business. E eu acho que, assim, tem pessoas que nasceram com esse dom para ser treinador. Às vezes, nem todo treinador foi um bom lutador, como nem todo bom lutador um dia vai ser um bom treinador também. Eu acho que é a questão de como você consegue transmitir as suas ideias, como você consegue trabalhar isso, que vai determinar. Sim, vamos aproveitar para perguntar, pessoal. Aí o Lécio mandou um áudio. Professor, eu não vou botar preço no trabalho de ninguém, entendeu? Eu sei o que eu trabalho, o que eu almejo, e eu acredito que falar a verdade pro cara, eu já tava até brincando aí, só voltando a falar, eu acho que o Balbi, por exemplo, que é a pessoa que a gente estava conversando, eu acho que a gente acabou com um sonho de umas 50 pessoas, entendeu? O cara chegar na academia, não, eu quero lutar o UFC, eu quero ser lutador. Meu irmão, depois do primeiro sparring, tu nunca mais viu o cara na vida, entendeu? Infelizmente, o que a galera não entende, quem tá de fora, não falo o pessoal daqui do grupo, mas o pessoal de fora, quando a gente fala que é um lutador, não sabe quanto trabalho, quanto esforço, quanto emprego é desempenhado e quanto é deixado ali dentro, entendeu? Porque isso aqui, com todo, se eu me desculpe até a palavra, essa porra não é pra qualquer um não, meu irmão. O cara tem que gostar, tem que ter garra, tem que ter determinação. Muitas vezes você perde família, você perde relacionamento por conta da luta, entendeu? Quem nunca aqui brigou com a mulher porque ficou um dia inteiro na porra de um campeonato, foi lá suar com seu aluno, foi trabalhar com seu atleta, deixou a família de lado. Então, assim, é muito trabalho envolvido. Disso numa escola do município aqui. Qual é a sua opinião sobre um treino com o Balbi? Não é fácil, o cara voltar pro segundo. Professor, a gente está com o jiu-jitsu sendo implementado como matéria aqui na cidade de Manaus. Inclusive tem um colega aqui que já está dando aula de jiu-jitsu numa escola do município aqui. Qual é a sua opinião sobre isso?
Professor, eu acho, a única coisa que eu não concordo nisso é em ser somente jiu-jitsu, que você está praticamente obrigando a pessoa, entendeu, a praticar aquilo ali. Eu acho que por exemplo, a educação física de uma escola, tem escolas que desenvolvem futebol, vôlei, como é que se fala? Handebol, outras modalidades para que o aluno se descubra. Eu acredito que poderia ter sim uma grade, uma opção, fazer uma enquete entre os alunos e participantes, o que eles preferem. E você colocar sim a arte marcial dentro das escolas para que, com a criminalidade que a gente tem hoje, que você exercite a autodefesa, que você dê mais confiança e garra, que hoje em dia a gente tem um grande problema de autismo, TDAH, são muitos casos, pessoas introspectivas, pessoas que não conseguem se comunicar, pessoas que estão com a cara enfiada no celular, que não teve a infância que a gente teve, que não jogaram peão, não brincaram de manja, entendeu? Eu acho que o esporte em si é muito bom, só falando da prática normal do esporte, mas como das artes marciais. Mas eu acredito que uma votação, uma enquete, não só você colocar uma modalidade como obrigatória. Mas isso não demonstra a força política do jiu-jitsu que conseguiu entrar em ambiente escolar? Isso não vai gerar um enorme mercado para os professores de jiu-jitsu? Profissionais qualificados. Professor, eu vou te ser bastante sincero. Projeto, o nome já fala, é projeto, né? É uma coisa que vinga, né? Eu acredito o seguinte, as perguntas agora são hoje, existem profissionais qualificados para atender a demanda das escolas do Amazonas? Existem pessoas com capacidade técnica e educacional para atender essas pessoas? Acho que a pior coisa que pode acontecer é quando você abre oportunidade e as pessoas não estão preparadas para exercê-las, entendeu? Então você acaba estrangulando o mercado. O que eu acredito, que eu falo para o senhor, independente da força, do jiu-jitsu ou de qualquer outro esporte, é a capacitação dos professores e dos atletas. Isso tem que vir desde o início lá, a questão da disciplina, de como vai fazer, de como vai deixar de ser feito, entendeu? Que vai implicar nesse resultado final, que pode acontecer, de repente votado, é efetivado e você não tem uma demanda suficiente para atender. Pessoas que têm uma capacitação necessária para lecionar. E se fosse feita essa enquete e entrasse em outras lutas? Acredita que seria viável a implementação em ambiente escolar? Existem professores suficientes para isso? Só na rede municipal são 428 escolas. Laércio. Sendo bastante sincero, professor, eu, por exemplo, eu não trabalho com crianças, mas eu conheço pessoas que com adulto não tem um terço da eficiência que trabalham com crianças, entendeu? Eu teria que fazer um curso para aprender a lecionar de forma de psicomotricidade, de desenvolvimento eletivo para atender essa demanda de mercado. Eu confesso para o senhor, por exemplo, eu não tenho essa capacidade, sou homem suficiente para admitir isso. Não que eu não saiba dar uma aula, não que eu não tenha essa capacidade, não é isso. Mas para trabalhar direto com criança de forma lúdica, de forma efetiva, eu não sou qualificado para isso. Por exemplo, eu reconheço a minha falha. Boa resposta. Se ofertar isso, entendeu? Professor, eu acho que aí entra as federações, confederações, que teriam que estar unidas para que você tenha e possa ofertar isso, entendeu? Para que possa ser fiscalizado também esses profissionais que foram aptos através dessas federações, entendeu? E que tem esse controle. E não você abrir uma federação, admitir qualquer pessoa lá, fulano top team, ciclano top team, sem avaliar currículo, sem avaliar a história dele, sem avaliar o perfil, como se fosse uma grade curricular, o histórico de faixa, tudo mais, para que essa pessoa seja admitida e represente a tua federação. E então, de qualquer forma, a gente acaba implicando nessa questão da regionalização, entendeu? De você ter um controle do que está acontecendo para que você ofereça um produto. O Pelado, que é presidente de uma federação aqui no estado do Amazonas, falou abertamente na live dele que ele não foi um grande atleta, mas hoje ele é um excelente treinador, inclusive reconhecido internacionalmente. Então eu te pergunto, nós temos o atleta que ele é só de competição, só serve para isso,
temos um atleta que não é tão bom de competição, mas vai ser um excelente treinador, ou podemos ter um cara que é um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Buscar o conhecimento. Exige que você tenha sido bom na modalidade para ser um bom treinador ou não necessariamente? Acha que essa união entre federações, inclusive de modalidades diferentes, pode ser feita em prol de um bem maior? Se as lutas efetivamente fossem implementadas como matéria escolar, só na rede municipal geraria um enorme nicho de mercado e viabilidade econômica para os treinadores. Laércio. Um pouquinho complicado. Professor, o que eu tenho para responder é o seguinte: quando você é um bom treinador, quando você é um bom professor, independente se é ou não da arte marcial, quando você consegue transmitir fundamentos, entendeu? E com que você faça ser entendido. Eu vou lhe dar um exemplo. Quantos professores aqui que forem verdadeiros na live aqui vão falar: cara, eu tenho uma turma comercial, tem cara que já está há 1 ano comigo e o cara não sabe dar um jab, por exemplo. O cara não sabe fazer uma raspagem, entendeu? Toda vez que eu peço pro cara, vai para um lado. E tem pessoas que você explica uma única vez e a pessoa vai se fazer entender. Então, assim, nesse ponto, eu falo para o senhor, é um pouquinho complicado, entendeu? A gente entrar nesse mérito, porque é o seguinte, é a tua capacidade de transmitir teu conhecimento. Isso pode ser ajudado quando você se expressa bem, quando você fala de forma clara, ou quando você consegue demonstrar para o teu aluno. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu trabalhava lá fora e lá era falado a língua uzbek, por exemplo. Como que eu fazia para dar aula? Eu gravava o treino dos caras, entendeu? Tinha um tradutor de inglês, que eu falo fluentemente inglês. Eu explicava o que eu queria para ele e ele retransmitia para o aluno. Só que só a vocalização não era suficiente. Então eu gravava o vídeo, ficava naquele pausa. Olha, você errou aqui porque seu braço está aqui, a sua mão não estica direito, você está entrando em queda, mas teu quadril está muito alto, facilita para a defesa. Então, assim, hoje a gente tem recursos, tanto no áudio quanto no visual, que mesmo você numa língua estrangeira, você não é incapacitado de lecionar. A questão é como que a pessoa vai absorver o que tu está passando. Pertinente. Professor, eu acredito assim, que quando você faz um trabalho e alguém é beneficiado, todo mundo ganha visibilidade, entendeu? Se o fulano da federação tal é campeão, por exemplo, no UFC, um representante da luta livre, hoje, só um exemplo, toda a luta livre é beneficiada com isso. Toda a luta livre é beneficiada com isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar com esse egocentrismo, tem que usar a bandeira da modalidade, no caso que a gente está falando aqui, a luta livre, por exemplo, independente da federação que fizer o trabalho, tem que estar unida com as demais para que alguém tenha êxito e ganhe visibilidade, sendo que uma vez visto, você é notado. Vamos lá, ainda no MMA, quando tivemos aqui uma fatalidade no evento de MMA numa casa de show, aqui na cidade de Manaus, muita gente fez colocações a favor e contra. Como assim fazer um evento de luta numa casa de show? Lembrando que quem falou aqui a favor falou que grandes eventos são feitos, por exemplo, em cassino. Um evento importante de boxe hoje aqui no Brasil é feito um evento de música que tenha o boxe junto. Queria a sua opinião sobre isso. Vamos esticar só mais um pouquinho a live. Ou de 7, 8 mil. Professor, na verdade, quem determina isso não tem nada a ver com a casa de show, com o local que é executado o evento em si. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Na USADA, por exemplo, que é a federação que rege o UFC, a pessoa para fazer esse evento, ela é determinada uma bateria de exames, tá? Eu vou lhe trazer aqui para o FMS, que é um evento aqui de Manaus, aqui do Brasil, perdão. A pessoa, para poder entrar nele, tem que apresentar um eletrocardiograma, uma angioplastia, tá? Para quem não sabe, é um mapeamento das veias cerebrais para ver se não existe nenhum coágulo, alguma coisa parecida. O exame de córnea para ver se não tem um prévio deslocamento de córnea. E a gente está falando aí numa gama de exames, entendeu? No valor de 7, 8 mil reais. Então, para a pessoa
com dificuldade, treinou duro, para ela poder ingressar nesse evento, se ela não tiver um patrocínio para custear esses exames, dificilmente ele consegue embarcar nisso, tá? Isso a gente está falando numa escala Brasil. Lá fora, para as exigências que são atendidas, dos exames que preservam a integridade tanto da corporação quanto do atleta, é complicado. Você não tem esse mesmo dinamismo aqui, e uma pessoa que faz o evento ali, passar esse custo para o atleta de R$8.000 para ele ganhar uma bolsa de R$500, matematicamente é inviável. Então a gente conta com a sorte, sim. Não existe um apoio da rede de saúde ou não, aí entra ali os nossos governantes, de ofertar para esses atletas ou patrocinar isso daí, já que a rede pública oferece, para que você tenha, e lembrando, tá? Isso é feito após cada luta. Porque, por exemplo, ele pode ter sofrido um nocaute e ter criado um coágulo no cérebro. Então, para o próximo evento, ele tem que refazer esse mesmo exame. Ele não tem uma validade de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, a gente está falando de uma realidade completamente diferente. Então, como eu lhe falei, a gente vai começar por baixo. Eu acredito que falta muito evento amador aqui em Manaus, entendeu? Tanto de MMA, quanto de Muay Thai, quanto de boxe. Falta essa questão do amador com equipamento. Tem muita gente que já faz, tá de parabéns. Muitos estão aqui no grupo, só não vou citar nomes para quem não gere nenhum problema, mas muita gente já faz, mas é uma coisa distante ainda. Pertinente. Clis, professor Laércio, em relação aos idiomas, você acredita que isso poderia ser trabalhado de forma mais profissional pelas federações, em geral, para que os atletas possam até mesmo desenvolverem melhor suas carreiras fora do país? Qual o maior benefício do domínio dos idiomas para atletas e professores? Um custo inicial considerável. Acredita que esse custo inicial torna inviável um atleta em começo de carreira lutar um evento maior? Excelente pergunta. Aí o Laércio. Muito importante. E como eu falei, professor, muito obrigado pela pergunta, Cris. Eu sei que você faz um trabalho, se eu não me engano, você está na Índia, né? Não sei se é correto isso que eu estou lhe falando. Mas assim, gente, o básico do básico é o inglês. Eu acho que com o inglês, nos 47 países que eu fui, basicamente eu usei em todos, tá? Sempre tem alguém que faz. Então hoje a gente chama de língua universal. Eu acho muito importante. E como eu falei, cara, não só a questão do campeonato em si, mas você tá fazendo parcerias. O cara que é federado tem 30% de desconto na escola de inglês tal. O cara que é federado tem tantos por cento de desconto na loja de kimono tal, na loja de suplemento tal. É como eu tô lhe falando, eu acho que você tem um cartão ali que te dá vantagens, assim como você tem em banco, assim como você tem cartão CIA, cartão Riachuelo, que parcela de 20, Carrefour, que parcela de 24 vezes, entendeu? Eu acho que esses benefícios, através das federações, com as grandes corporações, beneficiam os atletas. E não você se limitar só à inscrição de campeonato e premiação. Inscrição de campeonato e premiação. Eu acho que você podendo ofertar esses serviços, ou um desconto maior para esses serviços, você vai ter uma ingressão melhor, e para o mercado lá fora também vai ser maior, porque atinge um público maior, consequentemente patrocinando os eventos das tais modalidades. Professor, uma vez o Jackson ficou muito puto comigo. Só vou lhe dar um exemplo de pessoas que eu conheço, que estão aqui na live, tão pertinente. Uma vez ele queria fazer uma luta no México. Porra, não e tal, fui convidado, bababá, bebê, ttt. E eu acho que isso foi no ano de 2017, se eu não estou equivocado, ele me corrige aí. Aí eu falei para ele, Jackson, a bolsa é 800 pesos mexicanos, vai dar R$136. Tu vai gastar 3.000 de passagem, mais 1.500 de alimentação. Para ganhar R$136, irmão, não vale a pena, velho. Tu pode pegar um porradão aí, ficar lesionado, qualquer outra coisa, a matemática não fecha. Cara, ele me olhou com uma cara de ódio, assim, que eu falei, pô, irmão, não tem nem como, não é viável te colocar nesse evento lá. No currículo dele seria uma luta internacional, sim, mas que não agregaria em nada na carreira dele. África. Vamos lá, o jiu-jitsu se projetou para o mundo através da família Gracie com um evento chamado Desafio Gracie, que eles chamavam atletas de qualquer modalidade para lutar com eles. Depois o evento tomou um outro nome, né? Acabou virando o UFC,
eles ganharam lutas iniciais, foi colocado aqui com atletas que não eram assim tão bons na modalidade, só lutavam uma coisa específica, e acabaram perdendo no segundo momento. Essa maneira que o jiu-jitsu optou por se vender para o mundo, qual a sua opinião sobre isso? Deu certo? A conta não fecha. Deixa eu fazer um depoimento sobre o Jackson, um atleta que eu treino com ele há muitos anos. Um atleta bom de luta, mas eu era um pouquinho melhor do que ele. Quando ele começou a lutar os eventos de MMA e ganhar, eu fiquei, pô, ganhava do cara, o cara tá ganhando, eu vou lá ganhar dele. Fui trocar uma porra, fazer uma luva com ele. Apanhei igual a puta velha. Então, realmente o Jackson ele teve uma melhora técnica impressionante. E o velhinho ainda tá lutando. Estava no Egito, África, onde tenho 2 filiais. Hoje estou no Rio Grande do Sul, há 2 anos, mas já tenho planos para retornar o mais rápido possível para outro continente. Hoje falo 4 idiomas e me conecto por contato de luta com todos os continentes. E assim procuro ajudar os atletas que me procuram na medida do possível. Laércio. Tributo. Professor, a gente não pode romantizar, entendeu? Por exemplo, o que aconteceu com a família Gracie no Rio de Janeiro foi o que aconteceu com a luta livre e jiu-jitsu no Amazonas há décadas atrás. E que hoje quase ninguém se orgulha disso, entendeu? Então, se a gente for olhar para a história, falando de história, foi algo que teve sim uma projeção, mas foi construída através de uma fama, onde os caras eram pitbull, todo mundo tinha medo quando via um cara com a orelha estourada, gerou um certo preconceito, que para muita gente ainda existe hoje, quando tu fala de lutador. Então, assim, cara, eu acredito que, assim, marketing é marketing, entendeu? E para quem está falando de comércio, o que importa é o resultado final. Se a gente for falar de comércio, eu acredito que deu muito certo. Mas culturalmente falando e para agregar valores, eu não faria dessa forma, não apoiaria, não apoio, e eu acho que não é a maneira viável para você fazer. Deixa eu fazer aqui um depoimento, pessoal. O Klinger, quem conhece ele é um cara alto, grandalhão, né? Todo monstro. Ele postou uma foto lá com o pessoal que ele tava fazendo um treino lá no Egito. Meu irmão, ele parece uma criança, bicho. Ficar tudo, os caras macetas assim, bicho. Coitado do Klinger. Forte essa. Vamos caminhando para as perguntas finais. Aí o Klinger. KKK, verdade, eram meus alunos do Cairo, Egito. Hoje todos são atletas de ponta do MMA, lá no país e Oriente Médio. Do lado, o professor Live tá bom, mas eu tenho que encerrar. Vamos para as perguntas finais. A maneira que a luta, o MMA foi construído, o pessoal invadiu da academia, a imagem que foi vendida do lutador, um cara grandalhão, burro, que anda com uma bermuda florida, um pitbull do lado. Para desconstruir essa imagem demorou muitos anos, até para a modalidade ser aceita, a gente poder ter a modalidade implementada. Essa maneira que a luta escolheu, o MMA, para ser implementado, você acha que foi a correta? Poderia ter sido feito de uma outra maneira? Qual a sua opinião sobre isso? Mestre Liga mandou uma foto do treino, aí o Laércio. Tenho 45. Pô, professor, é como eu falo pro senhor. A minha infância foi muito beneficiada. Quem conhece minha história sabe que eu era playboy. Não vou mentir, não vou ser demagogo, então isso me abriu várias portas. Eu, com 17 anos de idade, já falava 2 idiomas, que eram inglês e espanhol. Pero hablo muy bien los otros que pasa. My English is very well, I perfect dialogue every time. E eu falo mais 5 línguas, entendeu? A minha bagagem de vida, de experiência, eu tenho no meu passaporte ali, eu posso botar uma foto aqui, eu tenho 47 países visitados através da luta. Rico, nunca fiquei, entendeu? Mas continuo na luta e acredito, pois eu pude ajudar minha família. E dentro de casa eu fui marginalizado, para quem não sabe, eu sou um engenheiro, minha primeira faculdade de engenharia civil, a segunda educação física. Mas se a pessoa me vê na rua de bermuda, eu tenho tatuagem no corpo inteiro, eu vou ser taxado como marginal.
e por aí vai. Ouça, mestre Veiga mandou outra foto, aí poliglota, aí o Albert, verdade, sempre foi playboy. Aula essa. Sem ser... Professor, eu acredito que poderia sim ter feito de outra maneira, entendeu? Eu acho que isso está impregnado no nosso DNA, sem ser demagogo. A história da humanidade é feita através de guerras, de conquista, de submissão, países oprimindo outros, gerando comércio, roubando riquezas. Isso, então, assim, a luta está empregada no DNA. O Brasil demorou muito para ser colonizado, pois os índios não aceitavam, os índios lutavam. Acho que por isso que o Amazonas tem um povo muito guerreiro em si, tem isso na sua essência, tem isso no seu DNA. Para isso, eles acabaram trazendo os escravos que, de certa forma, não eram coniventes, mas aceitavam alguma dominação, entendeu? Tanto é que isso foi revertido, hoje em dia isso é muito criticado, trouxe várias consequências como racismo, desigualdade social, entre outras coisas, entendeu? Mas a guerra está no nosso DNA e muitos escravos também criaram os quilombos, lutaram pela sua liberdade, tem uma história de cultura muito grande, muito valorizada. Mas o índio nunca aceitou essa submissão. Francis, corrige o nome do cara, mano. Que fala... Deixa eu lhe perguntar, professor. Aqui em Manaus, de 13 atletas que eu conheço que falam abertamente que vivem de luta, 8 são do boxe. Aqui você atribui essa viabilidade financeira do boxe como modalidade? E eu acredito que a gente tem que parar com essa romantização. O que eu vejo hoje no cenário, por exemplo, eu acho o cara um excelente lutador, tá? Mas hoje o McGregor faz muito dinheiro com trash talk. E assim como fez Charles Sonnen na luta com Anderson Silva, assim como Tito Ortiz é um cara que era muito bad boy, entendeu? Mas em contrapartida tu tem pessoas que são campeões e tem uma outra dinâmica. Eu acho que hoje, na cultura que a gente vive, a forma que se ganha destaque e visibilidade é mais valorizada do que caráter e personalidade. Para alguns isso tem algum valor, para mim não, minha opinião. Glaucio mandou aqui uma propaganda. Forte essa. Aí eu mandei um áudio. E tem como ser diferente? Vou citar aqui o Jacaré, que foi entrevistado aqui no grupo já 2 vezes. Teve uma fase que ele estava excelente no evento, no UFC, e não conseguiu lutar pelo título, porque o pay-per-view dele era baixo. Então eu te pergunto, tem como ser diferente? Olha o Glaucio aí com o cardápio dele. No meio da live, sensei. Ai, cara. Eu tô falando isso, a galera pode... Professor, eu vou te ser bastante sincero. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser considerada é o seguinte. Eu tô falando isso, a galera pode buscar dados aí, tá? A arte marcial regulamentada, geralmente, que tem um orçamento federal, são as modalidades olímpicas, tá? Se eu não me engano, é taekwondo, boxe, judô, greco-romana, entendeu? E o wrestling, se eu não me engano. Acho que são... Então, assim, toda vez que é feito o orçamento federal, é predestinado isso para as federações e confederações, uma verba onde é repassado para os estados, isso é de acordo com seus representantes. Então, administram isso da melhor forma. Esses valores, teoricamente, são para passagens, campeonatos, desenvolvimento desses atletas. Eu acho que fazer o MMA esporte hoje, porque MMA não é considerado esporte, é considerado uma junção de várias artes marciais. Mas esporte não tem nada que regulamente ele. Se eu não me engano, é só em São Paulo e Curitiba que ele é considerado esporte. E hoje você tem uma verba federal predestinada para esses praticantes, tá? E para suas respectivas federações. Mas acho que o primeiro passo seria esse. E eu não sei de dizer, eu estaria falando besteira, eu não sei de dizer em que pé está o jiu-jitsu e a luta livre, por exemplo, diferente do boxe, que eu sei que recebe uma verba federal
para esse desenvolvimento. A live está excelente, mas eu preciso encerrar. Então vamos para a minha última pergunta. Professor, acredito que tem que ser diferente sim. Tem pessoas que fazem uma vendagem muito grande sendo um bom moço. Por exemplo, Jorge St-Pierre é um cara que vende muito. Chuck Liddell é um cara que nunca teve problemas, é um cara que vendeu muito, entendeu? E a gente tem caras como John Bon Jones, que é um cara que tem problema aí, toda hora tá na mídia aí com alguma coisa errada. Assim como a gente tem no futebol também, eu acho que a hipocrisia é seres humanos, né? Cometem erros. Você enxerga o futuro do mundo das lutas? Onde ainda podemos chegar? O profissionalismo, tão falado por tantos aqui, pode ser alcançado? Como? Deixa eu aproveitar essa resposta para uma pergunta extra pertinente. O jiu-jitsu graduou alguns atletas de MMA que nunca nem lutaram em nenhum evento de jiu-jitsu, simplesmente porque o cara estava se destacando ou ganhou de caras que ganharam de atletas do jiu-jitsu, né? Como é que você enxerga isso aí? Muito comum no futebol o cara tá no time, beijando a camisa, o caramba, e depois passar para um outro time e fazer o mesmo procedimento. Acha que isso que o jiu-jitsu enxergou seria uma evolução do esporte? Então, por exemplo, a galera de psicologia esportiva, ir lá e fazer um mindset, o cara que tem acesso a um coach motivacional, ir lá na academia do cara, empregar valores, empregar técnicas de pensamento, trazer isso, as federações ofertarem cursos de idioma, curso de marketing digital, convênio com escolas, entendeu? Ou com profissionais que agregam valores ao atleta, esse seria um passo na minha visão. Forte essa, aí eu mandei um áudio. Professor, sua resposta é excelente, vai gerar uma pergunta extra. E como é que eu vou chegar numa produtora de eventos forte, como uma fábrica de eventos, e falar, ei pessoal, bora promover um evento de luta. Como tornar um produto luta um produto que eu consiga vender? Como fazer isso? São federações? São treinadores? Professor, para mim isso é uma evolução, entendeu? Eu acredito que hoje, para você ser destaque no que você faz, por exemplo, o cara que é só do jiu-jitsu hoje, dificilmente ele se criaria no MMA. O cara que faz berimbolo, que luta agarrado ali, for fazer isso no MMA, ele vai pegar uns 15, 20 socão na cara ali e provavelmente venha apagar. Não que não seja eficiente, tá? Ele pode ser muito bem aplicado. O que eu falo pro senhor é o seguinte, eu sou a favor do cara que pratica a arte, entendeu? Como eu sei que o senhor, por exemplo, faz, tem a cabeça aberta para aprender sempre, e você for um professor, que você leve a sério o trabalho que você faz, e você vê que houve uma evolução, e você graduar o cara, mesmo ele não tendo lutado no campeonato, mas se chegar um faixa preta, porque eu acho que não tem coisa pior do que tu ter uma faixa preta na tua cintura, tu chegar numa academia e ver um azul te escovar, entendeu? Com a mesma idade, com o mesmo corpo, isso aí, irmão, não tem nada que pague. Então, eu acredito assim, a galera da nossa geração, e eu falo isso pra muita gente, porra, meu irmão, respeita que os caras foram passados na casca do alho. Muitas vezes sem noção, sem muita direção, mas não tinha tanto mimimi quanto tem hoje não, entendeu? Então o cara que pegava uma faixa realmente ele segurava. E eu sou a favor desses valores. Forte essa. Como tu vai... Professor, se você mostrar, por exemplo, olha, no Amazonas eu tenho 5.000 lutadores de MMA. E cada lutador desse, por exemplo, ele tem 3 familiares ou 3 amigos que apoiam, entendeu? Esse cálculo é feito já, professor, quando um evento paga o cara com ingresso. Então, imagine só, se eu sou um lutador, se teoricamente eu estou em destaque e eu não tenho 10 pessoas para me assistir, o que eu posso agregar para o evento? Entendeu? Você vê, por exemplo, o McGregor é um cara que, mesmo falando besteira, fazendo coisa errada, o cara leva 12 milhões de pay-per-view. Então ele tá pouco se fudendo, a Zufa, desculpa a expressão, se ele é legal, se ele é gentil, se ele passa uma imagem, é uma visão comercial. O que eu tô lhe falando é o seguinte, se você não consegue cativar, convencer as pessoas que você é bom no que você faz, como tu vai querer que um governo acredite? Como tu vai querer que um empresário acredite em ti, se tu não consegue locomover?
Por que eu vou te dar R$2.000 da minha loja se tu tem 200 seguidores? Entendeu? E o fulano ali não é tão bom quanto você, mas o cara tem 20 mil e consegue trazer 50 clientes para minha loja que vão comprar 5 vezes o valor que eu estou te dando. Isso é interessante, uma questão de comércio, tá? Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de patrocínio, tem que ser atraente. A gente não pode ser demagogo, não pode fantasiar. O cara tem que saber vender sim. Ah, eu não vou me prestar esse papel. Irmão, então você não vai ter esse resultado. É simples assim. Muda os seus tempos, muda as suas vontades. O nosso tempo dava para fazer daquele jeito. Agora não teria como. Pois é, professor, mas aí o esvaziamento da Federação de MMA aqui no estado do Amazonas faz com que a gente tenha pouca força para sentar e apresentar esses números. Bom, é questão do profissionalismo que a gente ainda está um pouco distante. Muita vaidade na luta. Pois é, são os que os empresários e promotores de luta falam aqui. Rapaz, o cara não consegue convencer os amigos dele a comprar o ingresso dele, como é que eu vou vender ele? Né? Isso é bem argumentado aqui pelos nossos promotores de eventos que estão no grupo. Que seja melhorado em termos de... Professor, mas é como eu falo para o senhor, a federação sobrevive de inscritos, tá? Se de repente você vê aí uma greve, os caras que não fazem ônibus, você imagina só, se todos os lutadores da luta livre fossem para frente do Palácio do Governo ou da Prefeitura do Estado solicitando passagem e quisessem ser ouvidos, entendeu? O que eles iam conseguir? Iam conseguir uma audiência com o governador e com o prefeito. Aí a pergunta seguinte eles têm um plano? O que a gente pode atrair? Se eu trouxer esses lutadores para o Amazonas, é interessante para o esporte, mas também é interessante para o turismo. Isso vai movimentar os hotéis, vai movimentar os restaurantes, vai movimentar, sei lá, o comércio, entendeu? Quando você consegue apresentar essa proposta, você vai ser ouvido e com certeza vão te dar retorno. Tu tá entendendo? Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo idiota aqui, como você tem um boi. É apenas 3 dias no ano, né? Sexta, sábado e domingo. Por exemplo, a cidade de Parintins praticamente vive e sobrevive pro festival. Entendeu? São 362 dias para fazer 3 acontecer. E mesmo assim, existe uma deficiência em alimentação, existe uma deficiência em banheiros, em acomodações, tá entendendo? Que pode, todo ano, acredito que seja melhorado em termos de estrutura. A mesma coisa eu acho que está faltando sim, os atletas, não só as federações, mas os atletas se unirem e brigarem por uma causa, entendeu? De repente fazer uma greve, uma paralisação, pedir para ser ouvido, mas que também tenham propostas que sejam plausíveis e que sejam reais para serem ouvidas, né? Forte essa. Pessoal, live é excelente, mas eu preciso liberar o atleta. Então agora vamos para as considerações finais do nosso entrevistado. Ao Laércio. Por favor. Professor, minhas considerações finais são as seguintes. Eu gostaria de agradecer pelo espaço, por eu estar podendo expor minha opinião. Em primeiro lugar, eu não sou o dono da verdade. Se eu falei alguma besteira, por favor, alguém me corrige e eu te garanto que eu vou lá, vou ouvir, vou aceitar, vou estudar e vou aprender, porque isso faz parte do meu crescimento. Gostaria de agradecer o tempo e a disposição de todos que participaram aí. Meu muito obrigado ao senhor pelo espaço e sempre que for necessário estarei aqui presente. E só reforçando que isso é minha opinião, eu sou o único responsável por ela. Acredito que eu não tenho ofendido ninguém. Se eu ofendi, não foi da minha natureza, não foi nada direcionado para ninguém. É minha opinião em relação à luta. Eu sou apaixonado pela luta e não pelas pessoas que gerem ela, entendeu? Então, assim, o que eu puder para fazer para benefício da luta é automaticamente o meu também. Eu continuo trabalhando em prol disso. Com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Galera, mais uma live para conta. O mestre Laércio falou um pouquinho hoje específico, sua segunda live aqui no Cabaré. Falou pra gente hoje um pouquinho especificamente sobre luta, né? A opinião dele sobre as diversas modalidades de luta e o MMA. Live excelente, boas argumentações a favor e contra, perguntas difíceis, mas que ele respondeu
Muito bem. Mestre, sabe que eu sou teu fã, tá? Te agradecer aí pela aula, para mim foi uma aula, aprendi bastante, sempre eu aprendo quando eu paro para lhe ouvir. Obrigado pela excelente live e, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Boa noite a todos, aí aqui um vídeo. Mais uma live para conta, Mestre Laércio, nossa segunda live, falando um pouquinho pra gente aí sobre lutas e também sobre o MMA. Live excelente, mestre, sempre eu aprendo quando eu paro para lhe ouvir. Obrigado, respondeu muito bem a todas as perguntas, algumas um pouco mais difíceis, mas você tem um know-how grande sobre o assunto e soube responder muito bem a todas as questões. Obrigado, mestre, e pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Bom, essa aí foi a live do mestre Laércio, a segunda live dele lá no Cabaré, falando um pouquinho aí sobre lutas, né? Mestre Laércio, obrigado, live excelente, sempre eu aprendo quando eu paro para te ouvir. Hoje você é treinador reconhecido aí internacionalmente, treinou bons atletas aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Pessoal, essa foi mais uma live de liso, somente no Cabaré do Nego Velho. Atira, covarde.